passando aqui rapidinho para falar um pouquinho, porque vieram no direct tirar algumas dúvidas a respeito do sistema que eu falo, né? Falei pela manhã. O que é isso que é o sistema? Então a gente precisa entender o que é o sistema do universo, né? Qual que é o sistema do universo? Tudo busca evolução, né? Tudo que não evolui morre. Então, para que é importante a gente entender? Não tem o julgamento, não tem algo que está nos punindo. Tudo é uma reação daquilo que a gente faz. Então, o que é o sistema? Sistema é tudo aquilo que, independente do que aconteça, aquilo funciona. E funciona para todo mundo. Não tem, tipo, o bom ou o ruim. Não tem o bem e o mal. É um sistema. Se eu faço X ação, gera X reação. Então a importância da gente entender esse processo é assim, imenso. Por qual motivo? Porque quando eu não entendo o que eu estou gerando na minha vida, eu viro refém das situações. E o nosso cérebro sempre vai buscar o maior prazer e o menor esforço. Porque se a gente lembrar da época das cavernas, lá nós precisávamos guardar energia. Porque a gente não sabia em que momento a gente poderia ser atacado por algum animal. Quanto tempo a gente ia ficar sem alimento. Então isso faz parte do nosso instinto. Vai passando de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, através do DNA. Esses medos, eles estão registrados no nosso inconsciente. Então eu preciso entender isso. E eu preciso entender uma segunda questão, que é a dualidade. Tudo é duo, né? Bem, mal, feliz, triste, alegre, menos alegre. Então tudo tem sempre esse lado para cá e o lado para lá. Então a gente tem que conseguir equilibrar na linha do meio, que não é o feliz 24 horas e não é o triste 24 horas. Eu preciso ter equilíbrio. Qual que é o maior desafio? O maior desafio é fazer as coisas que são chatas, as coisas que não trazem prazer, porque elas vão exigir da gente esforço. Então, manter uma boa relação vai exigir esforço. Para manter um bom trabalho vai ter que exigir esforço. Então, quando eu não entendo que o sistema funciona, independente de eu estar bem ou mal, que ninguém vai vir me salvar, que ninguém vai fazer a minha parte, eu viro refém da situação. Então, se eu tô triste, eu fico muito triste. Se eu tô alegre, eu fico muito alegre. E isso no nosso corpo tem uma explicação neurológica, né? A neurociência explica isso. Quanto mais eu ponho empenho em fazer alguma coisa, mais resultado eu tenho. Mas para começar a fazer alguma coisa, porque não é prazer imediato, o nosso próprio cérebro nos sabota. E aí o que ele vai fazer? Isso não dá prazer, então ele vai tentar impedir. Por isso que é importante ter constância para que os hormônios do bem-estar possam ser liberados. E eles demoram de 5 a 10 minutos para começar a ser liberados. Por isso que muita gente fala assim, nossa, Vilma, eu não estava afim de fazer. Não estava afim de fazer nada, mas aí eu te ouvi, fiz, insisti por 5, 10 minutos, depois comecei até a gostar. Então é muito comum essa descrição. É muito natural isso, é o que se espera, é assim que funciona o sistema. Tanto para quando você tem alguma ação que pode ser só imaginária, eu tô pensando alguma coisa que pode dar errado. Meu corpo acredita que aquilo é real e vai liberar um monte de hormônios de cortisol, de estresse, batimento cardíaco, acelera o fluxo sanguíneo. Para quê? Para que se a gente está com uma imagem de que vai nos gerar algum perigo, você tem que estar preparado para fugir. E o nosso cérebro, ele não sabe decidir se aquela imagem que você está trazendo para sua realidade é real ou não. Se você só está pensando, não falei, só pensei, Vilma, não importa, o seu cérebro não sabe definir se aquilo foi sentido, se aquilo é um fato real que pode acontecer, ele não sabe definir isso. É só a nossa razão que vai conseguir fazer isso. Então eu preciso entender esse funcionamento, porque senão eu fico refém de mim mesmo. Não tem ninguém te querendo mal, não tem a história da sorte. Você cria a sua realidade em cada segundo que você está vivendo.
Ou eu entro nessa roda e eu entendo o funcionamento e mudo a minha vida, ou eu vou ser refém de justificativa e explicação como uma criança que espera um adulto para me levar para a vida. Aí eu vou esperar o relacionamento perfeito, o trabalho perfeito, o pai e a mãe perfeito, e eu vou ficar contando historinha, vou contar... Aqui em São Paulo tá ventando muito, então o barulho que vocês estão ouvindo é do vento. Eu moro num lugar que é bem alto, então o vento encana aqui, então o barulho que vocês estão ouvindo é do vento, tá? E eu tô aqui falando pra vocês de cara limpa, pra explicar isso pra vocês. Porque, gente, a gente pode ser muito feliz. Então aí você usa várias coisas que você se fala todo dia e fala para outras pessoas. E o pior, quando eu falo para outras pessoas, eu tenho mais emoções envolvidas. Eu tenho o meu cérebro que pensou, eu tenho minha boca que falou, eu tenho meu ouvido que ouviu, eu tenho meu sentimento que tá gerando ali. Eu tenho 4 forças para criar aquilo. Então se eu falo assim pro meu marido, por exemplo, a porta da rua é serventia da casa. O que eu tô falando pro meu cérebro? Que aquilo vai acabar. Eu tô falando que aquilo não vai dar certo. Então, se eu estou falando, eu tô dando uma ordem, estou dando um comando, aquele comando vai reverberar pelo universo. Porque o sistema não julga que eu só tô falando isso da boca pra fora. Eu só tô brincando. Não tem brincadeira. Viver não é brincadeira. Tudo que você fala, pensa, sente, ouve, canta... Sabe, tudo tá influenciando a sua vida, tudo, exatamente tudo. Então eu tenho que ter atenção plena, é isso que a gente trabalha no manual, atenção plena. Atenção plena ao que você tá falando, ao que você tá reclamando, ao que você está escolhendo. No começo, quando você sai de um processo para vir para mudança, dá trabalho, gente, exige esforço, é chato. Tem dia que o cliente liga pra mim, porque a gente faz um trabalho aqui que segura pela mão, né? Então o cliente não tá bem, ele liga e fala, Vilma, não estou bem hoje, me ajuda nisso, nisso, nisso. E aí a gente vai trabalhar naquela questão, não precisa esperar a sessão pra gente poder tá cuidando do cliente, né? Ele não vai esperar, só tem sessão na próxima quarta, mas ele tá hoje é quinta-feira, a gente fez sessão ontem, mas hoje ele acordou e não está legal, ou ele está com alguma dificuldade naquele momento, a gente vai resolver aquela questão para trazer atenção plena para aquele processo. Porque se eu não trato aquilo que está me incomodando, aquilo que está... gerando aquele pensamento ruim, gerando aquela emoção ruim, gerando aquela reação ruim, eu vou ser refém de mim mesmo, das palavras que eu estou falando, dos sentimentos que eu estou sentindo. Então eu preciso entender, eu estou vivo e eu faço escolhas a todo momento. Eu preciso entender que o sistema, ele não vai me julgar, ele simplesmente vai me obedecer, pro bem ou pro mal. A gente fala muito de lei da atração, né? E a lei da atração é um sistema. Então, se a lei da atração é um sistema e ele funciona para as coisas de ganhar dinheiro, para ter as coisas que a gente sonha, ele funciona para o mal também. Então, se eu não acerto a minha vida do que eu estou pensando mal, eu vou criar mais coisas ruins para minha vida. Eu fico pensando sempre naquilo que eu estou perdendo, naquilo que eu estou deixando, e aí isso é um hábito. Eu preciso mudar esse hábito. Eu tenho que ter atenção plena e perguntar: isso que eu estou pensando é o que eu quero para minha vida? Não. Muda. Pensa e muda. Pensa e muda. Racionaliza. Porque senão você vira refém de tudo isso. Você vira vítima e aí como vítima você não tem papel atuante. Você é só mais um. E o sistema da Terra, o sistema universal, ele quer a evolução do ser humano, ele quer a evolução do planeta, ele quer a evolução das espécies, de todas as espécies. Então, principalmente a humana, porque a única que é racional, pelo menos no plano da Terra, somos nós. E se nós não evoluirmos, nós vamos atrapalhar os outros sistemas. Se nós não ajudamos os nossos filhos a evoluírem e serem melhores que a gente está atrapalhando o sistema. E a pior notícia que eu posso dar para você em relação aos filhos, infelizmente, hoje eu passei comprar flores, né? E a moça que vende flores estava fazendo uma coroa e ela me falou que o número de adolescentes e de jovens que ela tem feito coroa é muito grande. Que ela mesma está assustada com isso. Então,
A gente precisa ter atenção plena nesses adolescentes, os nossos filhos. Muitas vezes a gente deixou eles sem dar orientação, sem dar limites, achando que só coisa material ia resolver. Para nós, lá no passado, como filhos, o que a gente precisava eram coisas materiais. Mas a gente tinha pai presente, mãe presente, que colocava limite, que colocava responsabilidade, que dava frustração. Quando a gente foi para os filhos agora, a gente está com tanto tempo quanto a preocupação para poder dar para eles o que nós não tivemos financeiramente, que esquecemos de dar para eles o que eles precisam emocionalmente. Então eles não têm maturidade para lidar com isso, como a gente também não tem. Então eu preciso entender esse sistema, eu preciso ter, como pai e mãe, ter responsabilidade e como adulto, parar de contar historinhas. Ah, eu sou assim porque meu pai é alcoólatra. Ah, eu sou assim porque minha mãe era narcisista. Ah, eu sou assim. Não, você é assim porque você não decidiu evoluir. Você é assim porque você se acomodou na justificativa. Porque o sistema, ele te dá possibilidade de você evoluir. O sistema te dá possibilidade de você crescer. O sistema quer que você evolua. Agora, quando você fica sentado justificando por qual motivo você não é quem você deveria ser, é você que está fazendo essa escolha. O sistema não vai voltar para falar: ó, tadinho, foi tão bonzinho para todo mundo. Ah, tadinho, mas ele foi bonzinho para todo mundo, não foi bonzinho para ele. Ou para ela, não cuidou da vida, não foi feliz, não buscou um relacionamento saudável, não teve filhos saudáveis. Foi só se preocupando em ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Então, o equilíbrio da vida e o equilíbrio do todo o sistema é equilíbrio. Eu não vou nem para a esquerda nem para a direita. Eu tenho meus valores e meus princípios que eu respeito, né? Bandido é bandido, gente boa é gente boa, não tem como. Só que um bandido, ele pode ter muito sucesso, porque ele não acha que ele tá fazendo mal. Quem acha que tá fazendo mal é você. Então quem fica mal é você, não é a pessoa que você tá mandando aquilo. Essa história, eu vou perdoar meu pai, eu vou perdoar minha mãe. Oi? Quem é você para perdoar alguém? Simplesmente você só pode entender que a pessoa fez o que ela poderia fazer de melhor, é o que ela tinha de informação ali, é como ela fez, que ela achava que ia dar certo, e entendi isso, agora eu vou fazer opções melhores, em vez de ficar repetindo mais do mesmo. A gente tem que honrar pai e mãe. Como que eu honro pai e mãe? Não é fazendo as mesmas merdas que eles, não é errando de forma diferente. É aprendendo com o que eles não fizeram corretamente, sendo grato pelas coisas que eles foram legais e, na pior das hipóteses que tenha coisa ruim, se você está vivo, você deve a eles. Não importa qual nível de ruindade, de defeito que eles possam ter. Você só está tendo a oportunidade de fazer escolhas melhores porque eles te deram a vida. Então, só por esse motivo você já lhe deve agradecimento. Então, entender isso, gente. A gente precisa parar. Nós precisamos evoluir na parte de orientação dos nossos filhos, orientação dos adultos, para que nós entendamos principalmente a importância da autorresponsabilidade, a importância de melhores escolhas, a importância da gente entender que toda ação vai criar uma reação. E ela vai ser na mesma intensidade, na mesma situação. Como eu falei hoje de manhã, eu me apaixonei por uma pessoa, a pessoa me ignorou, me ofendeu e me deixou mal. Ok? Porque, na verdade, quem tá dando esse poder pra pessoa sou eu. Mas tudo bem, vamos pensar que seja assim. Então, aquela pessoa que agora eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento pela pessoa, antes de eu ter... quando chegar alguma coisa ruim àquela pessoa, eu senti a raiva, eu senti a mágoa, eu senti a tristeza. Sou eu que estou sentindo. Sou eu que estou tendo pensamentos ruins. Então, com certeza, quem vai sofrer as consequências sou eu em primeiro lugar. Então, o perdoar, ou salvar, ou ser humilde, ou ser o besta que abaixa a cabeça para apanhar do mundo, ou ser a vítima, o sistema não vai parar para ficar com dó de você. Você pode encontrar umas pessoas pelo caminho que te ajudem? Claro que podem. Mas elas não vão mudar o que está dentro de você. A gente pode orientar, te ajudar, segurar pela mão, mostrar como é o caminho.
Mas isso é só 50% do processo. E olhe lá, pode ser apenas 40%, dependendo da pessoa, pode ser 30% ou 20%. É o quanto você está disponível a pagar o preço. Pagar o preço para se evoluir, pagar o preço para ser melhor do que ontem, viver o hoje com atenção plena no que está acontecendo hoje, se planejar, ter objetivos de vida, ter sonhos. Porque muita gente está depressiva e tá tudo mais por qual ele imaginava que ele tinha que ser admirado porque ele fez uma boa ação. Não foi admirado, fica depressivo, fica tristinho. Mas se nem eu mesmo me respeito, se nem eu mesmo tenho responsabilidade comigo, como é que eu posso pedir que encontre alguém que tenha essa responsabilidade? Olá, Débora, tudo bem aí? Então, a gente precisa tomar consciência disso, sabe, gente? A gente precisa ser adulto. Nós estamos muito infantis. Apesar da idade, né, de adulto, a nossa ação é infantil. É atitude infantil. Então, são infantis ensinando mais crianças, né, que são nossos filhos. Então, eu preciso entender esse sistema, eu preciso tomar posse de mim mesmo, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, agregar isso a mim, ter autorresponsabilidade, parar de ser omisso comigo mesmo, com as minhas responsabilidades, comer melhor, fazer exercício físico, cuidar dessa máquina que é um sistema, que não importa se você está feliz ou se você está triste, seu coração não vai parar de bater. Seus rins, seu fígado, suas pernas, sua circulação está funcionando. Então isso significa que você só precisa fazer escolhas melhores. Seus olhos estão enxergando, se você não enxerga, você tem a sua intuição, você tem outros sistemas periféricos que te ajudam a se orientar. Se você não ouve, tem outras soluções que você consegue se adaptar. Então a vida é maravilhosa, gente. Ela nos dá condições de sermos, de estarmos do jeito que a gente quiser. Ou a gente chora ou a gente canta hino, é escolha. Ninguém vai vir chorar pela gente, ninguém vem cantar hino pela gente. Ninguém vem tirar da gente o pensamento ruim. A gente não tem controle sobre o que a gente pensa. A gente tem controle de como reage ao que a gente pensa. A gente tem controle de como ressente alguma coisa. Eu preciso ficar culpando o meu marido porque ele não me dá atenção? Você se dá atenção? Você se valoriza? Você tem objetivo de vida? Ou você está vivendo a vida do outro? E aí o que é pior? Eu estou vivendo a vida do outro. Se o outro for embora, eu fico sem chão. E eu vou ter o medo que o outro vai embora o tempo inteiro. Porque eu não me amo, eu não me respeito. Minha vida está na mão do outro. Se a vida está na mão do outro, os riscos de você estar com a vida danada é muito grande. Então, aprender a se amar, aprender a se respeitar. Entender que o sistema, quando eu desejo algo para o outro, primeiro eu sinto. Quando eu tenho medo de alguma coisa, primeiro eu tive o medo, primeiro eu senti. Se eu tenho raiva de alguém, eu tenho mágoa de alguém, primeiro sou eu que sinto. Então a gente não precisa ser santo, não precisa ser humilhado. A gente precisa ter equilíbrio. Apenas isso. O sistema, ele tá aí, ele funciona. Tem prosperidade para todo mundo, tem alimento para todo mundo, é um sistema maravilhoso. Só que cada pessoa tem que ser responsável por si. Porque já imaginou, gente, que maravilha que vai ser quando todo ser humano entender a sua própria responsabilidade? Entender que nem tudo é prazer, nem tudo é conforto, nem tudo é maravilha? Entender que a gente tem que fazer escolhas melhores para ter resultados melhores, que não tem ninguém nos julgando, me chamando de pecador, não tem ninguém fazendo isso, a não ser o próprio homem. Mas do homem a gente não pode esperar muita coisa, a gente tem que esperar do sistema. E o sistema, ele é uma linha, ele é um sistema, né? Por exemplo, o sistema de água da cidade é um sistema. Ah, mas eu quero pôr um cano aqui. Não, é um sistema, você tem que seguir as regras. Então, é a mesma coisa. Tem o sistema elétrico. O sistema elétrico está escrito lá 220. Eu, teimosa, vou lá e coloco 110. Vai ter energia para ligar aquele eletrodoméstico? Não vai. Então, é a mesma coisa. Tudo é um sistema. Se eu não entendo que eu estou numa energia baixa, né? Tem a escala de Hawkins que explica isso, como que cada emoção pode ser medida. Então, quando eu entendo qual é a emoção que eu tô vibrando, eu entendo que eu não tô alinhado com coisa legal. E aí eu tenho que fazer mudanças em mim para que eu possa me atualizar melhor. Então,
que vocês possam divulgar isso para mais pessoas, que vocês possam entender isso, que não tem ninguém te maltratando, não tem ninguém te desejando mal. É você o tempo todo. E alguma coisa de ruim só vai chegar até seu campo se você estiver vibrando a mesma coisa que aquilo que você está atraindo. Então, eu tô vibrando muita tristeza, tô vibrando medo, tô vibrando como se eu tivesse com o meu carrinho a 60 por hora. Tenho medo, tenho insegurança, tô vibrando com o meu carrinho a 60 por hora. Não consigo chegar à possibilidade de estar otimista, porque estar otimista é 180 por hora. E eu tô com o meu carrinho a 60, então eu vou ter que pôr mais energia, vou ter que acelerar mais, vou ter que fazer mais esforço para chegar no 180, que é a coragem. Coragem para enfrentar a vida, coragem para a gente poder seguir o caminho. É perfeito? Não é perfeito, gente. Não é perfeito. Mas a gente está aprendendo a melhorar isso. Mas pode ser perfeito, pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo. A gente só precisa fluir com esse processo. Então, entendam isso. Qualquer coisa, deixa dúvidas lá no direct. A gente está aqui para ajudar. Vamos mudar as nossas emoções, entender e não perdoar. Entender e ressignificar tudo que a gente viveu, que não faz mais sentido, que não foi legal. O que for bom, vamos aprimorar. O que não for bom, vamos aprimorar também. E vamos seguir, sendo gratos por estarmos aqui e a todo momento podermos mudar qualquer coisa. Uma ótima tarde para todos. Beijos. Até. Compartilhem, porque muitas pessoas precisam entender esse processo. Pra gente sair de coisa de perdão, de julgamentos, de justificativas, de historinhas. Precisamos adultizar nossas pessoas. Vamos nos tornar mais adultos e mais racionais, e principalmente muito mais práticos. Sem tanta delonga, né? Vamos ser mais práticos. É sobre iluminar vidas. Até.